não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Canal tranquilo? Para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos. Para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário, aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude o nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo junto, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Quer dizer, para vocês entenderem bem qual foi o ponto de partida do Schelling, vocês precisam saber como as coisas estavam naquele momento em que ele entra em cena. Né? E naquele preciso momento, na Alemanha, o pensamento dominante era do Spinoza. Como a obra do Schelling é enorme, só aqui na minha casa ela ocupa uma estante quase inteira, eu tenho que me socorrer muito dos livros auxiliares, especialmente do Xavier Tillet e o do John Lafland, que eu citei várias vezes aqui. E o John Lafland, ele cita muito este livro do Claude Tresmontant, que é um teólogo, na verdade, que não é um autor dos mais brilhantes, e o livro também não é dos mais brilhantes, mas é muito útil para nós, como foi para o próprio Lafland, porque é uma espécie de antologia de textos, assim, em ordem cronológica, documentando um fato fundamental, do qual eu mesmo não havia me tocado até que eu comecei a estudar a filosofia do Schelling. E esse fato é o seguinte: toda e qualquer filosofia, como toda e qualquer pretensa visão científica do universo, sempre se apoia num quadro de pressuposto metafísico, de maneira explícita ou implícita. Quando é implícita, é sempre possível você desencavar, quer dizer, você partindo dos argumentos, você vê quais são as premissas nas quais aquilo se baseia, e sempre são premissas metafísicas em última análise. E este pequeno livrinho, escrito por um autor que não é dos mais brilhantes, né, e eu posso medir, vamos dizer, a mediocridade no sujeito pela admiração que ele tem pelo Théâtre de Chardin, né, ele aqui fez um serviço da mais alta importância, que é demonstrar o seguinte: a modernidade não criou nenhuma metafísica nova. Ou seja, na galeria dos vários sistemas metafísicos possíveis, existe um número limitado de exemplares. Ou seja, existe a cosmovisão grega, existe a cosmovisão hinduísta, existe a cosmovisão platônica e neoplatônica, existe a cosmovisão gnóstica, e quando você vai ver, toda a modernidade, sobretudo na Alemanha, não fez outra coisa senão apegar-se a cosmovisões alternativas de modo a escapar da cosmovisão judaico-cristã, cosmovisão, o monoteísmo hebraico, né? É um fato assim da mais alta importância, e eu acho que sem isso a gente realmente não entende nada do que aconteceu na modernidade. É claro que, vamos dizer, este apelo que tantos filósofos, Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Nietzsche, fazem a essas cosmovisões alternativas, não é explícito. Não, quer dizer, você tem que escavar para saber de onde eles tiraram aquilo. Mas quando você vai ver, essas visões correspondem exatamente a estas metafísicas e cosmologias alternativas. Então, fica claro, no fim das contas, que praticamente toda a filosofia moderna, pelo menos na Alemanha, ela é um empreendimento antimonoteístico, contra o monoteísmo hebraico-cristão. Só por este fato já dá para você
começar a especular um pouco por que a Alemanha terminou tão mal, se metendo em 2 guerras mundiais, se ferrando e espalhando, vamos dizer, a ideia da Revolução Mundial por toda parte. Nós recebemos muita coisa através da França, mas quando você vai ver as ideias originais saem todas da Alemanha. Né? E aqui você vê que o único sujeito que na Alemanha escapou deste negócio, desta linha de continuidade, foi o próprio Schelling. Mas escapou aos poucos, à medida que ele mesmo foi percebendo isto. Este processo está muito bem descrito no livro do Hans Urs von Balthasar, O Apocalipse da Alma Alemã. Tá certo? Que é um livro que eu nunca terminei de ler, porque além de ser alemão, que eu levo 3 horas para ler cada página, né, ele está impresso em caracteres góticos. Então você tem que fazer 2 traduções, tem que passar do gótico para o latino e daí você tentar traduzir aquilo. Então, nunca terminei de ler, mas eu sei mais ou menos onde ele vai chegar. Tá certo? Aliás, falando nisso, eu estou procurando um bom tradutor alemão para traduzir esse livro. Eu, pessoalmente, pago a tradução. Tenho o máximo interesse em que isto seja colocado à disposição de todos os meus alunos em português. Muito bem, então eu vou aqui seguir mais ou menos o roteiro criado pelo Claude Tresmontant, pegar os textos que ele vai citando. Na verdade é apenas uma pequena antologia comentada dos textos. Não é isso? Então, a primeira... Bom, antes de explicar essas cosmologias alternativas, vamos lembrar um pouco o que é, vamos dizer, a essência da cosmovisão cristã. Essa cosmovisão você não precisa aceitá-la como matéria de fé. Você aceita apenas a título de hipótese, porque as outras metafísicas e cosmovisões também são aceitas a título de hipótese. Agora, se você não tem uma hipótese para você fechar o conjunto dos dados, você não vai entender coisa nenhuma. Tá certo? Então, uma diferença essencial aparece numa figura de linguagem que é usada por um neoplatônico, Plotino, quando ele vê o mundo como uma emanação de Deus. No mesmo sentido, diz ele, em que o raio de sol é sol. Quer dizer, o sol se prolonga nos seus raios, mas onde os raios atingir é a presença do sol, de qualquer maneira. Tá certo? Também ele usa uma outra figura de linguagem, que é o perfume da flor. Onde chega o perfume da flor, a flor está ali, está agindo de algum modo. Tá certo? Esta imagem é usada por muitos autores da Antiguidade, da Idade Média, sobretudo do Renascimento em diante. E esta imagem ela se opõe francamente à cosmovisão cristã, porque nesta, a criação do mundo é um ato voluntário. Quer dizer, o mundo não sai de Deus assim como o perfume sai da flor ou o raio de sol sai do sol. Não, houve uma decisão, houve um desejo, um ato de vontade. E, nesse sentido, a cosmovisão cristã também contrasta com outras visões alternativas, como, por exemplo, a visão hinduísta, na qual o universo inteiro não passa de uma aparência, porque a única realidade efetiva é a do Brahman, eterno, absoluto e imutável. Visão esta hinduísta que reaparecerá no Spinoza. Quer dizer, quando o pessoal estuda o Spinoza sem ter estudado o hinduísmo, né, não tem a menor ideia do que o Spinoza está dizendo. O Spinoza parte da definição de substância. Substância é aquilo que é por si, que é definido por si mesmo e que não depende de nenhum outro. Nesse sentido, ele conclui que fora da substância nada existe propriamente, a não ser atributos da substância, qualidades. Então, portanto, se existe a substância una, eterna e imutável, que ele chama de Deus, tudo mais que existe, inclusive nós, todas as criaturas, os entes, os planetas, etc., são atributos ou qualidades. Então, ou seja, tem uma existência insubstancial, tem existência como, por exemplo, a cor azul de uma camisa azul. A cor azul não existe independente da camisa azul. Tá certo? Então, nós também não temos nenhuma substancialidade por nós mesmos, são apenas atributos. E, no fim das contas, o nosso destino é apenas descobrirmos a nossa condição de ilusões
e nos dissolvermos no uno eterno e imutável. Esta é exatamente a visão hinduísta. Tá certo? Que eu, felizmente, antes de estudar Spinoza, eu tinha assistido várias conferências do Swami Dayananda Sarasvati, que era o chefe da Academia Védica de Bombay, quer dizer, a Academia Vedantina do governo da Índia. Não era um Zé Mané qualquer, não era um desses Hare Krishna que andam por aí, era o hinduísmo tradicional. E eu servi de guia turístico para o Swami Dayananda em São Paulo, e fiquei com ele, assim, acompanhei durante muitas semanas, aprendi muita coisa com ele. Ele me indicou quais eram os textos que era para ler, etc, etc. Então, quando me aparece o Spinoza na mão, eu falei, bom, eu já ouvi falar disso em algum lugar. Então, o que o Spinoza está fazendo é apresentar a cosmovisão hinduísta numa linguagem de quem está discutindo com a tradição hebraica. Ora, essa hipótese, vamos dizer, as duas hipóteses, tanto a hipótese emanacionista quanto a hipótese hinduísta, elas levam a contradições absolutamente intoleráveis. A primeira, que aparece no neoplatonismo, das criaturas como sendo uma emanação, tá certo? Implica o seguinte: assim como os raios de sol estão saindo do sol o tempo todo, estão provenientes do sol o tempo todo, então a manifestação, o mundo criado, deveria estar saindo do eterno o tempo todo. Portanto, você cairia na eternidade, na tese antiga grega da eternidade do mundo. Uai, e se o mundo é eterno, então, das duas, uma. Ou ele é o próprio absoluto, eterno e imutável, e não apenas uma aparência dele, tá certo? Ou então existem dois absolutos, eternos e imutáveis. Não tem saída. A hipótese, vamos dizer, da reabsorção das aparências no todo, a hipótese bramânica, tudo isso pode servir como figura de linguagem. Quer dizer, você falar de uma reabsorção das criaturas no Criador, bom, como figura de linguagem serve, te dá uma ideia aproximada. Mas se você tenta levar isso a sério como um conceito descritivo, você chega a alguns problemas. O primeiro problema é, por quê? Por que tem que ser revestido de tantas aparências se é para depois simplesmente apagá-las e demonstrar que é tudo um nada? Quer dizer, o Brahman teria que ter alguma razão suficiente para fazer isso, e não se vê que razão poderia ser esta. Existe ainda a terceira hipótese, que é a hipótese gnóstica, que é a de que o mundo surge de uma ruptura que houve no seio do absoluto, do eterno. Então houve uma rebelião celeste e uma divindade secundária maldosa fez com que a realidade decaísse do nível puramente espiritual para se condensar na matéria. Tá certo? E, portanto, vamos dizer, a finalidade de tudo é dissolver o mundo material e retornar, vamos dizer, à pura espiritualidade. Então, evidentemente, a criação é uma coisa maldita, né? E todos nós somos malditos de algum modo, a não ser que nós rompamos completamente com o mundo material e nos voltemos para o puramente espiritual. O que pode ser feito de duas maneiras alternativas que vão caracterizar as escolas gnósticas ao longo dos séculos. A primeira é através do ascetismo total. Você não come, não faz sexo, não vive de esmola, ou seja, você renuncia a tudo. No propósito, evidentemente, de morrer o mais rápido possível. A segunda é, ao contrário, você gastar o mundo material, tá certo? Da maneira mais intensa que você possa. Se você, por exemplo, você queimar possibilidades inferiores que você ainda tem. Então você comer, beber, se dedicar ao sexo o mais que você puder, etc. Tem todas essas linhas. Você tem a linha ascética e tem a alternativa da gandaia geral. As duas
vamos dizer, são logicamente coerentes com a proposta gnóstica, né? Mas aí também surge a pergunta, se havia uma divindade espiritual onipotente, como é que ela permitiu que uma outra divindade fizesse tudo isso aqui? Então ela não é tão onipotente assim, ela não é absoluta, ela é puramente relativa, tá certo? E não se vê que retornar a isto resolvesse algum problema. Agora, o interessante é verificar como estas ideias reaparecem insistentemente na filosofia moderna, às vezes sob outras aparências. Por exemplo, como tudo isso reaparece em Karl Marx. Se Karl Marx é um materialista. Então é justamente esta sequência que o Claude Tresmontant vai descrevendo aqui. Então eu vou ler alguns pedacinhos. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.